Então vamos lá, eu quero falar contigo nesse vídeo sobre os tipos de atividades que você vai realizar. As atividades, os tipos de atividades, elas são fundamentais para você entender como que você vai abrir espaço na tua agenda, como que você vai criar uma vida com margem, como que você vai criar uma vida de produtividade nível A. E para isso você tem que entender os tipos de atividades que existem, os tipos de tarefas que existem, beleza? Então olha só, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que se ocupar não é produzir. Aliás, vamos chamar aqui de produtividade não, vamos chamar de produção. Tarefas de ocupação e tarefas de produção, beleza? Se ocupar não é produzir. Então a gente já sabe que existem dois tipos de tarefas, as tarefas de ocupação e as de produção. Lembra o que é uma tarefa de produção? Tarefa de produção é aquela que leva você na direção do que você quer para a tua vida. E se ocupar é secar gelo, é passar dia após dia secando gelo, é dar aquela sensação de estar girando em círculos, beleza? Só que é o seguinte, não para por aqui. Dentro das tarefas de ocupação, existem dois outros tipos das tarefas de ocupação. Existem as tarefas de ocupação necessárias e existem as tarefas de ocupação dispensáveis. Jerônimo, agora a coisa começa a fazer sentido para mim, porque é o seguinte, cara, você sempre falou de tarefa de ocupação e de produção, só que todo ser humano precisa realizar algumas tarefas de ocupação, claro que precisa, por isso que as tarefas de ocupação se dividem em necessária e dispensáveis. E as tarefas de produção, eu acabei de ensinar para você no passo anterior, as tarefas de produção, elas podem ser como? Elas podem ser com margem, e elas podem ser sem margem. Então, o que você tem que entender agora nesse momento? Que existem quatro tipos de tarefas. Existem tarefas de ocupação e de produção. As de produção elas podem ser com margem ou sem margem. E as de ocupação elas podem ser necessárias e dispensáveis. Só para você ficar presente. O que são essas tarefas? Tarefas de produção levam você na direção do que você quer para a tua vida. Beleza? E dentro dessas tarefas, elas podem ter margem ou não ter margem. Qual é a vantagem de você viver uma vida com margem? É que quando você cria uma tarefa, você pega uma peça e você fala, uau, essa é uma peça da fotografia do meu quebra-cabeça. Aí você vai e monta com margem, você fala, yeah, montei. Quando você não tem margem, você vive uma vida ufa, né? Ufa. Qual é a diferença dessas duas? As duas levam você na direção que você quer para a tua vida. Só que as tarefas de produção sem margem fazem de você... são as que mais geram estresse, são as que mais geram falta de ar, são as que mais geram... Por quê? Porque as tarefas de ocupação, elas embora... podem estar atrasadas e sem margem também, mas em geral elas não levam à falta de ar. São as tarefas de produção, aquelas importantes para a tua vida, que quando você ou não consegue fazer, ou deixa para a última hora, ou se atrasa, que gera o sentimento de falta de ar. Então, o que eu quero que você entenda agora? Eu quero que você entenda que existem tarefas de produção e ocupação, que a produção pode ser com margem, pode ser sem margem, ufa, mas as duas levam você na direção do que você quer para a tua vida, e existem as tarefas de ocupação, que elas podem ser necessárias. O que é tarefa de ocupação necessária? É que ela precisa ser feita. Você precisa pagar uma conta, você precisa ir no médico. Ir no médico pode ser de produção ou pode ser de ocupação. Você precisa fazer um check-up, você precisa ir no dentista regularmente, você precisa botar o teu carro para fazer a manutenção. Eu não posso simplesmente não levar o carro para fazer a manutenção, não posso simplesmente não ir no médico, não ir no dentista. Então, são as tarefas de ocupação necessárias. E existem as tarefas de ocupação dispensáveis. Exemplo de a tarefa de ocupação dispensável: ver televisão, rede social, especialmente se você não está usando ela, especialmente não, se não for usando ela profissionalmente, então TV, redes sociais, botei Facebook, mas é redes sociais em geral, são tarefas de ocupação dispensáveis.
Tem um monte de outras tantas tarefas de ocupação dispensáveis. Ouvir, vamos chamar de historinha. Ouvir historinha das outras pessoas no corredor da empresa. O cara chega para você e fala, cara, eu tenho uma coisa para te contar. Eu vou te ensinar a lidar com isso em outro momento, beleza? Cara, todas essas são tarefas de ocupação dispensáveis, ou seja, não leva você na direção do teu sonho, não leva, e elas sequer precisavam ser feitas. Entende? E as tarefas de ocupação necessárias, elas também não levam você na direção dos seus sonhos, mas elas têm que ser feitas. Beleza? Então, o que é o propósito desse vídeo? Que você entenda esses 4 tipos de tarefas, de atividades que a gente vai levar essa nomenclatura por todo o nosso programa. Então, está no comecinho do programa ainda e eu quero que você entenda isso, que eu quero conversar contigo nessa mesma língua daqui para frente. Tá bom? No próximo passo, o que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar no próximo passo como entender, na verdade, qual é o perfil, o gráfico de cada nível de produtividade. E vou começar a te ensinar como que você começa a ter um gráfico de nível A de produtividade. Vou te mostrar o gráfico, vou te mostrar qual... Você sabe o que é isso, cara? Olha só, eu não vou pedir para editar, beleza? Eu vou pegar para te mostrar. Eu estou gravando esse vídeo, são 13h30, e o meu alarme está me perguntando aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer no vídeo para você. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Vamos ver. Exatamente agora, você está produzindo ou você está se ocupando? Ah, moleque! Então, mais importante do que ter a teoria é ter a prática, beleza? Então, o que eu te ensino, eu aplico na minha vida. Bacana? Então, só para concluir esse raciocínio todo que eu estou te mostrando aqui agora, o que você vai ver no próximo vídeo? Você vai entender, você vai conseguir visualizar o seu gráfico e o gráfico das pessoas que tem nível A, B, C, D e E de produtividade e como que você vai começar a gerenciar essas tarefas para migrar de um gráfico D, C para um gráfico B e para um gráfico A. Um abraço, eu te vejo no próximo passo. Vamos!